põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Parabéns, muitas felicidades, um excelente caminho profissional e uma excelente vida junto a todos os queridos e, de preferência, de vez em quando passa lá para dar um beijinho também, que a gente gosta muito. Beijo grande, muitas felicidades. Chamamos a formanda Gabriele Peçanha para que, em nome da turma, faça homenagem ao paralinfo professor Márcio. Convidamos o professor Márcio Verbati para que profira o seu discurso. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Primeiramente a Sandra, a diretora da escola, os companheiros professores, que muitos aqui entraram de uma perspectiva nova na universidade. Acho que a maioria daqui, pelo menos não em Rio, é fruto de um processo mais recente. Isso é muito importante destacar. E agradecer a vocês, as meninas, um pouco que eu vou falar aqui. A gente já está reforçando o que o Léo já colocou e algumas coisas a mais, mas agradecer muito a escolha também, essa caminhada que eu participei e convivi. Né? Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui ocupando este lugar tão significativo para a educação no nosso país. Obrigado por este último gesto de carinho e pela oportunidade de retribuir uma vez, mas como professor que se dirige aos seus estudantes. Neste momento de passagem, de transição, de uma inflexão, rumo a novos territórios, novos espaços, para alguns de vocês, isso já vem sendo feito, porque já estavam atuando, né, como docentes. Outras entraram na escola durante o curso. Isso também é muito importante a gente lembrar, que é marcante, de alguma maneira emocionante. Com a caminhada para uma nova etapa, estamos prontos a tomar um navio que nos oferece uma viagem de conquista. E aí mesmo temos certeza, né, e aí puxando aqui para a minha formação, que a Terra é redonda, não sabemos os monstros marinhos que vamos enfrentar. Nem se além do horizonte existem terras novas e inexploradas, novas escolas, propostas pedagógicas. O que é isso que eu vou encontrar daqui para frente? Né? Como nos prometeram, ou simplesmente o abismo que tantos tememos. O futuro, seja na docência ou não, continuará a oferecer novas possibilidades de chegar a novas terras, desafiando o próprio processo de construção de saberes. Estamos diante do novo, podemos dizer assim, um período de trocas, né, de comunidade, que a sala de aula e as turmas de amigos nos oferecem. E o início de um período que nos veremos como indivíduos sóis diante do mundo, na busca pelo chamado mercado de trabalho. Alguns já estão fazendo parte desse movimento, muito bem lembrado pelo Leonardo, que ainda, quando iniciou, nem era chamado de PAFOR. Né? Vocês não têm essa identificação inicial, plataforma Paulo Freire. Depois, o PAFOR é o nome dado 2 anos depois.
Outros com a certeza da docência e alguns por optar novas experiências de formação ou mesmo atuação como pedagogo. As opções como pedagogos estão surgindo, novas oportunidades chegam e estão fazendo com a universidade, com que a universidade também repense os processos de formação. Nós, a universidade, posso garantir a vocês que estamos discutindo, repensando a formação do pedagogo. Essa formação que hoje vocês aqui estão tendo a oportunidade de sair formadas, é uma formação que, logicamente, não existe unicamente uma certeza se é essa ou se é aquela. Então, a universidade, junto, logicamente, com toda a sociedade, tem que estar sempre discutindo isso. E eu queria destacar que nós estamos pensando sim. E, logicamente, vocês fazem parte desse processo, principalmente quem já está na escola, tem que a todo momento visitar a universidade, fazer com que a própria escola básica faça essa discussão também. Este professor é esse que está chegando à escola, este professor é esse que chegou à escola, nesse processo contínuo de repensar a educação que nós desejamos. A passagem de um momento em que dizemos estar aprendendo para outro no qual seremos solicitados a dizer que estamos ensinando. Uma nova porta se abre, a porta do posicionamento político e pedagógico que a educação nos proporciona. Sim, político, pois a educação é por natureza um ato político. Eu gostaria de deixar isso muito claro aqui, principalmente no momento que a gente vive atualmente. A passagem de um momento em que não são permitidas todas as dúvidas para outro que nos serão exigidas muitas certezas, pensamentos e práticas com destaque para o cotidiano das crianças pequenas, para a educação de jovens e adultos, a gestão e tantas outras possibilidades que, novamente, essa oportunidade que vocês tiveram de 4 anos da formação neste momento está lidando, que também não é a única, é um processo de construção, mas que tem um foco inicial nesse processo de formação. Quando eu me perguntava como dirigir a vocês nesse momento, se como estudantes dos quais me pertenço, ou como profissionais, professores, pedagogos, que cumprimento pela primeira vez, ocorreu que é justamente sobre este ponto que incide o discurso de um grande pensador brasileiro, que é Paulo Freire. Eu não poderia deixar de trazer aqui um pouco do pensamento, um pouco do que foi e do que fez o Paulo Freire, que vocês tanto já discutiram na universidade e fazem no dia a dia. Paulo Freire insistiu em o mesmo ponto: não é possível ser um sem ser o outro no movimento dialógico de conhecimento. No caso, não é possível ser um professor sem manter o bom senso, o equilíbrio, o espírito forte de quem está aprendendo. Assim como não é possível estar de forma plenamente feliz e confortável no lugar de estudante se nos colocamos com tábuas rasas, apenas recebendo informações, destituídas de qualquer cultura que possa ser transmitida nesta mesma relação de ensino-aprendizado. Essa concepção pode ser tão facilmente quanto equivocada, tomada ou como uma posição meramente prática, ou como uma receita quase técnica sobre como dar aulas. No entanto, ela expressa um saber muito mais fundamental sobre o ser humano e sobre a sociedade. O pensamento de que não é possível ensinar sem aprender, do mesmo modo que não é possível aprender sem ensinar. Para Paulo Freire, do lado da pedagogia doutrina, essa velocidade é a essência da educação como prática da liberdade. Neste momento, porém, podemos dizer que somos aqueles que têm olhos ou ouvidos bastante diferentes, que aprenderam a olhar a cara e o jeito do mundo e principalmente identificar o referente da coisa nomeada por todos nós. Somos leitores, somos escritores, pesquisadores, somos crianças, somos questionadores, somos tudo isso. E também, saudavelmente, de vez em quando, perturbadores, na medida que procuramos satisfazer nossa insaciável sede de saber, na maioria das vezes pelos nossos alunos. A
acrescentamos a tudo isso a missão ímpar de educadores, de ensinar e, por consequência, nos torna modificadora da sociedade. Como? Como é que isso acontece? Na busca persistente de estratégias pedagógicas para aumentar e aprimorar as perspectivas de formação de nossos alunos, principalmente na rede pública do nosso país, respeitando a singularidade de cada um deles. Isso tem que ficar muito claro no momento que a gente vive um processo de padronização, processo de educação no nosso país, em todos os aspectos. A educação, ela hoje está sendo levada a um processo maior que não respeita. Existe um discurso, vocês sabem disso, muito bonito, em que a criança, enquanto sujeito, está sendo respeitada. Mas não é exatamente isso que as políticas, pelo menos a maior parte delas, estão fazendo. Nas redes públicas brasileiras, na grande maioria, isso tem se evidenciado e vocês fazem parte, junto com a universidade, lá na escola básica, de subverter esse processo, de cada um no seu grupo, respeitando a autonomia que a legislação brasileira educacional nos dá, de subverter isso, de quebrar essa lógica. É isso que essa formação, que nós, principalmente na Unirio, defendemos, acreditamos e lutamos, né? Que vocês tenham certeza de que esse processo tem que ser natural. Temos contra esse discurso, né, que tem levado a educação brasileira a resultados de um modelo industrial, resultado que a gente sabe muito bem a quem quer atender. Mas isso tudo que eu venho falando aqui não é dito por Paulo Freire como uma constatação, ainda que também seja, mesmo Paulo Freire tendo vivido alguns anos atrás. Dentro da contextualização que ele viveu naquele momento, a gente também pode assim, interpretar algumas de suas ações com essa linha de pensamento, de ação pedagógica. Isso nos é dito como um projeto, como uma proposição de postura diante da escola, mas fundamentalmente diante da própria vida. Por isso, este discurso é também um agradecimento. Obrigado por me ensinar esse professor, obrigado por me ensinar Paulo Freire, por meio da necessidade de dialogar com suas dúvidas sobre eles. Obrigado por dialogar sobre a minha constante experiência, ou nem tanta experiência assim, eu que tenho apenas 11 anos, tinha, né, quando entrei no Rio, 11 anos de educação básica, mais uns 5 anos como professor leigo, no aula particular em casa. Venho de uma outra trajetória. Então, reforçando também o que o professor Leonardo colocou aqui, muito mais do que ensinar, eu aprendi com vocês e venho aprendendo. Vocês sabem muito bem disso, acho que tenho certeza que lembra das práticas do nosso diálogo de sala de aula. Obrigado por dialogar sobre a minha constante necessidade de formação. Como professor, né, de escola pública, que sempre fui, eu sou aluno de escola pública e professor de escola pública. Tenho o prazer de dizer isso, deixar isso muito claro, como pai, né, importante, enfim, como uma pessoa como vocês. Estava até comentando aqui com o professor Alberto, que tem vivenciado nesses últimos meses a experiência do meu filho na universidade, fazendo letras, né? Meu filho agora também está fazendo letras, está sendo professor, por desejo próprio. Isso é uma coisa muito importante que vai, com certeza, levar por novos caminhos para repensar junto com ele, junto com outras pessoas, essa prática que não venho aqui defendendo. Mas a ideia expressa por tantos pensadores, aparentemente tão simples, é cheia de consequências que ultrapassam o espaço escolar. O que eles nos dizem quando dizem que não é possível ser um sem o outro também, que não é possível ser em si, sem ser no outro, né? Conforme refletiu, e aí lembrando o professor Oberhaus, no qual eu tive a oportunidade de conhecer na Unicamp, que faleceu recentemente, trazer aqui um pensamento dele, que ensinar é um exercício com mortalidade.
de alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, né? O Rubem Alves foi um grande educador e que deixou uma obra muito importante e uma reflexão também sobre a leitura, sobre as nossas práticas, sobre o nosso processo de formação. Vivemos a ilusão de que o mundo plenamente adulto, o mundo que fica para além deste linear em que nos encontramos agora, é um mundo em que finalmente seremos nós mesmos, em que já não dependeremos ou deveremos nada a ninguém, e no qual poderemos conquistar nossas certezas. No entanto, é importante que tenhamos a sólida confiança de que podemos fazer a diferença, mesmo que esta não seja percebida em curto prazo. Nossa recompensa será usufruir uma consciência tranquila por ter feito o melhor possível, como profissionais e cidadãos. Aliás, nossa consciência precisa ser exercitada a cada dia. E se, como diz Manuel de Barros, o grande poeta Manuel de Barros, olha, eu aprendendo aí com meu filho novamente, fazendo os meus diálogos, ser pedra exige prática, né? Quando a prática e a vivência não serão necessários para ser professor. Assim quero dizer que ser professor não é algo inato, ou que não pode ser adquirido instantaneamente com a posse de um diploma. Precisa ser cultivado e principalmente desejado. Porque se não irradiarmos o entusiasmo, né, de estar ali na escola ou em tantos outros espaços que hoje sabemos que a educação pode ser desenvolvida, né, e principalmente ela tem que ser desejada. Porque senão, essa certeza de que aquele é o nosso lugar, como poderemos esperar o mesmo de nossos alunos? Como ensina Paulo Freire, ninguém motiva ninguém. Ninguém se motiva sozinho. Os homens se motivam em comunhão. Como professor e amigo, eu reitero que vocês trilhem por seus próprios caminhos. Arrisquem nesse processo de subversão coletiva na própria escola. Acreditem e invistam nos seus sonhos, sempre, e nunca deixem de ser felizes. Eu só queria lembrar aqui novamente a importância para a universidade das meninas, que são 5, que desse grupo, como o Leonardo frisou muito bem, estão hoje se formando e entraram 20 de uma política nacional de formação inicial ou para alguns continuadas, professores que já atuam, que estão na rede pública. O quanto nós precisamos desse diálogo e também na universidade reconheço que a universidade ainda não está totalmente preparada. Tá? Vocês sabem muito bem disso. Não podemos aqui dizer que tudo é maravilha, que não é. A universidade tem problemas sim. O estágio aqui citado pelo Leonardo é um deles. A universidade ainda não conseguiu compreender a importância da prática desses professores para o processo de formação. O estágio é um deles. Esse processo de diálogo, de construção dos saberes, existe uma disputa, sim, em relação aos saberes que são construídos na escola. A escola tem um processo de construção dos saberes, com os saberes fora da escola, tanto os outros saberes da academia, os saberes religiosos, os saberes do senso comum. Esse é um processo amplo, ninguém vai ter uma receita aqui que vai resolver isso rapidamente, mas que fique claro. Mas por isso, evidenciar isso, essa importância de vocês. As 5 terminaram são muito importantes. São vocês que nos fazem repensar um novo projeto de formação de professores, principalmente na pedagogia. Nós estávamos conversando aqui no início, daqui a 2 anos vai completar 10 anos das diretrizes nacionais da pedagogia. Né? Nasce uma diretriz, não é uma lei, mas um documento balizador que, com certeza,
influencia todos os cursos de licenciatura no Brasil. E a gente precisa fazer essa discussão também com vocês, principalmente com vocês. Então, é importante a continuidade dessa parceria. Por isso, eu encerro lhes oferecendo uma fala na forma de um breve texto da Clarice Lispector, que eu gosto muito. Não é à toa que entendo os que buscam o caminho, como busquei arduamente o meu. É como hoje busco com sofreguidão e aspereza o meu melhor modo de ser, o meu atalho, já que não ouso mais falar em caminho. Eu que tinha querido o caminho com uma letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo. Mas o atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu. Isso eu não encontrei. Mas sei de uma coisa: o meu caminho não sou eu, é outro, é os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salvo e pensarei: eis o meu ponto de chegada. Agradeço muito a vocês pela convivência, pelo aprendizado, pela amizade, pelo aprendizado que nós compartilhamos. Muito obrigado, parabéns a vocês. Chamamos a formanda Michele Luzia para que, em nome da